Noir Philauteria. Habeas Verbum. Olá, com vocês mais uma vez aqui, Pedro Rodrigues, dessa vez aqui no nosso podcast, uma edição Habeas Verbum, recebendo hoje aqui João Orsi. Olha que honra que estou tendo de receber aqui esse colega. Ele que é especialista de compliance, auditor, analista de risco e formado em Direito ainda, né? Formado em Direito, Pedro. Muito bem. Executivo da Vexia, né? Executivo da Vexia, empresa de prestação de serviços de BPO, ITO e GRC. E é um prazer estar aqui, viu, Pedro? Não, prazer é todo Verbum, é uma oportunidade ímpar. E eu espero aqui corresponder à altura desse convite. Muito obrigado pelo convite. A honra é toda nossa. E o Orsi veio falar com a gente aqui hoje sobre o trabalho dele, que é na área de... Seria uma investigação sobre fraudes, é isso, não? Isso. Na verdade, Pedro, a gente desenvolveu um modelo de serviços, o Athena, né, que é especializado em investigação forense. O que é investigação forense? O mundo está muito evoluído, as informações estão cada vez mais digitais, né? As empresas continuam sofrendo o que a gente ainda achava que eram os ataques, mas, na realidade, as grandes fraudes, passando até que o Brasil se adaptou à legislação, né, criando a lei anticorrupção, e não é porque é moda, é porque melhora a competitividade brasileira. A gente também precisa mostrar lá fora que a gente leva esse assunto a sério. E aí, quando você precisa averiguar, analisar, fazer um trabalho para que aquela informação se transforme em uma prova para que a empresa possa se defender ou até buscar recuperar seus prejuízos, então entra um time de análise e investigação forense, que é um pessoal especializado, tá? Então, nós temos advogados especializados em direito digital, nós temos auditores contábeis, nós temos engenheiros de dados, nós temos especialistas que vão analisar aquilo que inicialmente pode ser um indício. A gente aprofunda isso para entender se aquele indício pode se transformar numa evidência. E a partir do momento que eu começo a materializar e gerar uma informação que possa ser eventualmente compor uma ação, um processo, ela vira uma prova, ela vira algo confiável. Então, o especialista na área de compliance hoje, que atua nesse setor, que é análise e investigação forense, dá esse suporte tanto para os escritórios jurídicos como para as empresas, para se resguardar sobre essas tentativas de fraude que tanto a gente ouve falar, principalmente no Brasil, né, Pedro? Porque a gente está falando de fraude dentro do sistema digital das empresas, né? Que hoje é tudo é digital, não tem mais aquele negócio do livro caixa, né? Hoje é tudo no computador. Então a gente está falando de uma equipe que vai fazer um rastreamento em todos os passos, todos os logs, né? É assim que chama? Sim. Eu também. Não, tá vendo? Tá por dentro, Pedro. Tá por dentro. Que ocorreram dentro daquele sistema ali, para ver se algum deles foi fora do que deveria e se alguém tentou de alguma forma burlar ali o sistema. Pedro, isso faz parte de um conjunto que hoje a gente ouve muito falar no Brasil, que é compliance. Tá. Então, para a gente construir essa estrutura mesmo, eu precisaria primeiro dizer para você o seguinte, aí para quem está acompanhando o canal, o que é importante inicialmente é que compliance não é só para cumprir uma regra, uma norma, uma lei. O compliance tem que existir numa organização, seja ela pública, seja ela privada, é porque é algo bom, é porque é algo que agrega, é porque faz parte da minha cultura, do meu credo. Você, como eu, nós temos filhos. Poxa, como é que você faz? Você precisa escrever uma norma. Olha que interessante. O pessoal associa muito com a burocracia do compliance, né? Pô, vamos lá. Para você ter o seu filho realizando determinadas coisas em conformidade com aquilo que você e sua esposa
entendem como um credo, como um valor, Uhum. você precisa escrever isso em uma norma para ele seguir? Para depois você punir ele? Não. Agora, quando um funcionário entra numa organização em que está cheio de papel escrito, dão para ele um monte de manual, você tem que ler isso aqui, porque senão você vai receber uma punição. E lá em cima, as coisas acontecem meio atrapalhadas, do tipo, paga-se propina, né? Ou emite nota por fora, ou entrega com menos. Não é que emite nota por fora. Ao invés de emitir nota, faz um recibinho de táxi ali. Ou também manda reembolsar coisa que não existe. Quer dizer, o que adianta estar escrito? Então, quando você cria, o que é pior agora, as empresas, o que você vê todo dia, todo mundo anunciando. Eu tenho uma equipe de compliance, eu tenho canal de denúncia. Olha que coisa legal. Mas o negócio... Entramos num assunto bem interessante. Porque o negócio do compliance hoje, às vezes o cara põe para inglês ver, né? Boa, muito. Eu uso muito esse termo, tá? Coincidentemente, Pedro, você tocou, eu uso assim, em muitas empresas tem isso como um PIV. PIV, o que é? Para inglês ver. Para cumprir uma regra, para me deixar bem com o mercado. O mercado precisa saber Que eu tenho compliance. Aí você bota alguém lá e o que é pior, essa pessoa precisa não só conhecer do que é um bom compliance, mas ela também precisa ter respeito, autorização. Entre aspas, eu não vou chamar de poder, porque o entendimento às vezes fica atravessado, mas ela precisa ter espaço. Quando ela detectar alguma coisa, ela precisa ver que isso vai repercutir. Então, o compliance não é só para inglês ver. O compliance é porque ele vai agregar. Ele vai trazer um bom resultado. No começo se falava assim, o compliance é coisa de advogados. Não, não é só para os nossos colegas do direito. É porque é bom. Não é só para cumprir uma regra, uma norma, um procedimento. Ou então para atender... Só para você ter uma ideia, ultimamente está pegando também esse negócio. O pessoal do compliance vai fazer os relatórios de ESG. ESG, que é para mostrar que a empresa, além de estar antenada com todas as coisas de governança, ela também está garantindo as boas práticas de uma série de segmentos, inclusive meio ambiente. Agora a gente já também está discutindo que a CVM vai começar a auditar esses relatórios, porque tem muita gente fazendo o quê? Greenwashing, lavagem de informação verde, está botando coisa lá que não faz. E aí você precisa de uma coisa que as empresas criaram também, porque para atender a lei anticorrupção, olha só, de novo, para atender uma lei, não porque eu acredito, porque é bom, criaram a figura do canal de denúncia. Olha que interessante. Canal de ética, canal de denúncia, canal de compliance, que seja o nome que for. Isso não pode existir só para criar e atender uma regulamentação, para atender um checklist. Tem que ser porque a empresa acredita que ali é um canal onde ela recebe coisas que ela pode realmente atuar. Por exemplo, e quando ela recebe uma denúncia, já que ela criou, às vezes ela até paga uma empresa para manter esse canal independente, e aí entra uma denúncia sobre um dos diretores da empresa. O que acontece com essa denúncia? Vai para a mão do diretor que foi denunciado para ele despachar alguém para apurar? Isso então não é compliance independente. O que vai acontecer vai depender de quem é o diretor, né? Ou da cultura da organização. Se ela realmente acredita que isso agrega valor ou é para inglês ver. E aí é onde entra os especialistas e os analistas forenses. Entra uma denúncia desse nível, quem é que vai apurar dentro da organização? Não estou dizendo que as organizações não tenham profissionais competentes para isso, não é isso. Mas isso demanda... Tem que ser alguém... Não só independente, mas alguém que tenha as ferramentas e o conhecimento e o cuidado, porque hoje em dia também, infelizmente, o brasileiro é muito bom nisso. Né? A gente sempre distorce as coisas, nós somos criativos demais. Quando você faz uma denúncia, por exemplo, supondo que o Pedro é o meu diretor e o Pedro me demite. Eu saio super chateado com o Pedro. Ele acabou de me demitir, eu sou um trabalhador super
exemplar. Mas por algum motivo o Pedro me demitiu. Às vezes, Pedro... Não rezou minha cartilha. Ou porque o orçamento está limitado, vai ter que espremer. Sempre tem um discurso mais parecido com isso. Né? Nada contra os discursos sérios, mas às vezes eles não estão tão sérios assim. Bom, aí o Pedro me demite. O que eu faço? Eu vou... No canal de denúncia. Ó, já tivemos casos onde o cidadão foi num lugar, tipo Lan House, nem existe mais essas coisas. Foi lá, entrou no canal da empresa e fez uma denúncia contra o Pedro. E lá ele começou, que ele é enérgico, ele pressiona, ele cobra por resultados, ele está me criando, inclusive... Assédio moral. Assédio moral, eu estou sofrendo, inclusive... Eu nem vou usar muito esses casos, mas tem gente que já está até usando umas doenças do trabalho psicológicas e tal, e às vezes, lamentavelmente, ainda... Mas o cara usa ele alega essa pressão. E aí eu denuncio o Pedro. O que acontece? Se a empresa... O que ela vai fazer? O Pedro é um dos principais executivos. Como é que nós vamos fazer? Vamos demitir o Pedro? Não, mas é que ele teve uma denúncia. Temos que mandar apurar. Quem vai apurar dentro da empresa? Já começa por aí. Quem vai apurar? Alguém que seja isento. Tem que ser alguém que seja isento. Chama o pessoal do compliance. Aí o pessoal do compliance começa, mas eu vou ter que acessar a caixa de e-mail do diretor. Eu vou ter que acessar o telefone corporativo do diretor. Eu vou ter que acessar o computador pessoal do diretor, o HD. Não pode. Pessoal? Peraí, não pode. Existem regras, existe legislação. O Pedro tem todo o direito. É a lei de proteção de dados. Peraí, não é assim. Então vamos lá. A gente tem que descobrir quais são as regras. Se você realmente usa o computador pessoal ou é o computador da empresa. Se o teu telefone é o telefone de executivo, corporativo, ou é o seu telefone pessoal, se os seus e-mails são e-mails da empresa ou são e-mails pessoais. Então, este cuidado pode transformar uma ação trabalhista em algo criminal. Olha a loucura. Então, quando você entra com uma equipe dessa, essa equipe vem para ajudar não só a área jurídica, a área de RH, a área corporativa como um todo, mas os escritórios que também estão defendendo esta empresa. Para quê? Aquilo que eventualmente pode ter sido, sabe o quê? Uma tentativa de derrubar o Pedro. Feita por alguém que realmente nem merecia ter passado pelos quadros da organização. Então é importante, Pedro, que nós tenhamos em mente que este é um tipo de trabalho necessário. E tem que ser feito com discrição, com cuidado, com respeito, porque conceitos jurídicos, né? Todo mundo é inocente, até prova em contrário. Então nós temos que respeitar as partes. E esse é um cuidado que um trabalho bem feito pode trazer de resultados para a empresa numa ação futura. E os escritórios hoje têm nos procurado exatamente porque eu vou ter uma equipe permanente dentro do escritório para apurar coisas desse tipo. Não, eu posso ter essa equipe que é multidisciplinar. Normalmente nós temos pessoas com bastante experiência, são sêniors, né? Inclusive foram executivos em suas atividades e que ajudam nesse processo investigativo, trazendo um resultado extremamente confiável e confortável. Eu acho que isso que é a importância desse trabalho forense e muito bem feito. E o mercado, existem valores absurdos, né? Você tem grandes empresas, são multinacionais hoje, e que detêm esse mercado, e com respeito aos profissionais, muitos deles são meus amigos de longa data, mas a gente entra com uma opção de algo mais acessível, tá? Mas que tem o mesmo padrão técnico, com as mesmas ferramentas, tá? E com profissionais autogerenciáveis. Quer dizer, eu não vou botar uma pessoa recém-formada para fazer algo. Sim, para dar credibilidade a um documento que pode ser a salvação do Pedro enquanto executivo inocente, como também a acusação do Pedro, caso ele seja realmente um executivo que está infringindo uma série de leis, além da lei, né? Além da lei, ok? Entendi. Mas aí a gente falou de um caso, a apuração de um caso de um possível assédio moral ou não. Mas o que eu estou pensando aqui, que a gente sabe que não,
eu imagino que ainda exista, pelo menos do tempo que eu trabalhei dentro de empresas, eu via, assim, ou pelo menos ouvia dizer, não posso afirmar que existia, porque eu ouvia dizer, né? De desvio de conduta mesmo, assim, de desvio de recursos, Tá. não dá para chamar dá para chamar de corrupção ou não? Bom, Pedro, vamos lá. Eu, nesses anos de carreira, eu já passei por algumas experiências. Inclusive, algumas delas se tornaram conhecidas na imprensa. Claro que a gente conta o milagre, mas não cita santos, se é que tem santos, né, nesses casos, mas eu passei pela Satyagraha, eu passei pela Castelo de Areia, eu passei por Lava Jato, a gente trabalhou, e quero deixar claro, nós trabalhamos em favor daqueles que realmente precisavam de ajuda, ok? Tá. Ajuda sobre o aspecto positivo, tá? E o que a gente percebe é que o brasileiro, ele sempre acha que o problema está nos outros. Tá. Então, ó, os caras lá, é assim que se fala mais ou menos, né? Os caras lá, né? Quando fala de governo, então, os homens lá em cima, né? Porque todo mundo faz coisa errada, menos a gente. Então, Todo mundo faz errado, menos eu a acho gente. que o exemplo que mais se usa é aquela história, né? Todo mundo reclama da corrupção. Mas quando é abordado dirigindo um carro com pneu careca, Isso. tenta convencer lá o agente fiscalizador de que, Perfeito. olha, se eu te der um agrado, o senhor não me libera. Isso. Mas isso é cultural, né? Eu acho que a gente tem que aprender ao longo... E nós somos responsáveis pelas próximas gerações. Tudo que está acontecendo... E vamos mostrar assim, não vamos citar só os casos atuais, vamos citar casos anteriores, casos antigos e tal. Vamos falar até os escândalos da Enron, as coisas que passaram aqui no Brasil com uma grande empresa petrolífera. Né? Vamos falar de uma série de escândalos, por exemplo, ligados aos aposentados. Quer dizer, gente, essas coisas que acontecem aqui, nós temos um jeito de tratar como se fosse algo normal. Então, todo mundo fala... Você deu um exemplo do pneu careca, mas todo mundo fala como se, por exemplo, quando o policial me para, será que não dá um jeito de eu... É como se todo policial... Mas como se todo policial fosse alguém que comete fraude, né? Mas aquele comprador daquela empresa, como se todos os compradores das empresas cometessem fraude. Mas nós temos uma característica, e essa sim, todos nós somos brasileiros. E a gente tem uma tendência a achar que você é corrupto. Eu não. Mas se eu te der uma grana, você vai aceitar. Pera aí, se você aceita, mas se tem um corrupto, tem alguém que está corrompendo. Certo? Então, eu acho que nós que temos que criar as próximas gerações para elas acreditarem o seguinte, ó. E eu sou muito... A corrupção precisa de dois, né? Exato, não é um só. E outra coisa, ela só existe porque a gente aceita. Então, eu não quero... Há 4 anos atrás, eu ganhei o maior presente da minha vida. Eu ganhei uma neta. E eu não quero que a minha neta, um dia, daqui a alguns anos, fale assim, pô, vô, era assim no teu tempo, vocês não faziam nada. Porque é isso que as próximas gerações teriam que jogar na nossa cara. Porque nós estamos criando as gerações aceitando que isso é normal. Então, quando você vê um trabalho de investigação forense... Mas eu acho que hoje já está melhor do que foi um dia. Está melhor. Sabe por quê? Está mais conhecido, está mais divulgado. Já começou a entrar na lei. Aí você fala o seguinte... Mas eu acho que não é só a lei, não. Eu não sei se eu sou muito otimista, mas conversando com pessoas mais jovens, inclusive... do meio jurídico, que eu tive a oportunidade de conhecer, eu percebo que muita coisa mudou. Já não é mais como era antigamente. Mas aí, vamos lá. Você tocou num assunto que é incontestável. No meio jurídico, é muito comum a gente debater isso, e a gente debate com bastante garra mesmo, porque, poxa, se está lá na lei, por que a gente não faz cumprir a lei? Não é que, vamos fazer alguma coisa boa porque é previsto em lei. Você viu que desde que eu comecei a falar aqui, eu digo que vamos fazer porque é bom. Vamos fazer porque eu acredito. Vamos fazer porque vai fazer bem para as próximas gerações. Agora, só que tem uma coisa. Se está na lei,
Vamos cumprir a lei. É o mínimo, né? É o mínimo. Então, eu não posso aceitar que agora tem a lei anticorrupção, que eu vou ter canal de ética porque está na lei. Eu vou ter procedimento porque está na lei. Eu vou ter... Não, gente, eu vou ter porque eu acho isso que é bom. Mas o que eu queria perguntar, onde é que eu queria chegar? Então a gente já tem um panorama de que isso um dia existiu, hoje talvez exista ainda esses desvios dentro de uma corporação. E muitas vezes quem está lá no controle, num cargo mais alto, um presidente, um CEO, muitas vezes ele não sabe dos pormenores, mas não deixa de ser responsável, né? Então. E aí, só para completar, o time de compliance ajuda nesse sentido a evitar que esse cara fique vendido, trocando em miúdos. Para os meus amigos, que alguns devem estar assistindo a gente, eles vão falar, pô, lá vai ele contar a mesma situação, a mesma história. E eu vou contar mesmo, tá? Mas para o Pedro, que é o meu amigo novo agora, e a gente vai continuar ainda muito, ter bastante contato daqui para frente, eu diria, Pedro, é o seguinte: o compliance é um conselheiro do rei. E vamos lá. Por que eu estou dizendo rei? Lá na Idade Média, né? Nós tínhamos o rei, e os reis sempre tinham, de um lado, um cara sério, alguns até mais idosos, né? Meio carrancudo até, né? E ele é chamado de conselheiro do rei. Do outro lado, ele tinha um cara que trazia boas notícias para ele. Oh, rei, a nossa colheita foi fantástica. As chuvas deixaram os nossos reservatórios cheios de água. O povo está muito feliz. A colheita foi ótima. Vai ter festa do vinho. Vai todo mundo se embebedar no reino. Vai ser uma maravilha. Ele usava umas roupas coloridas, um chapelão cheio de sininho. Esse é o bobo da corte. O problema é que as empresas não podem se cercar daqueles que só trazem boas notícias. O rei precisa de conselheiros do rei. A diferença entre o conselheiro do rei e o bobo da corte executivo é que enquanto o bobo da corte diz: nós vamos bater meta esse ano, rei. Nós vamos cumprir o nosso orçamento, rei. Nós vamos deixar os nossos clientes felizes, rei. Fique tranquilo, está tudo sob controle. Este é o bobo da corte. Por outro lado, tem lá o conselheiro do rei. Vai dizer: Senhor, Sua Majestade, eu recomendo a gente rever o planejamento. Sua Majestade, eu recomendo a gente implementar um sistema, um controle. Eu recomendo ter uma área de compliance ativa, independente. Tal. E eu recomendo a gente tomar cuidado, porque o nosso cliente está cada vez mais atento, mais exigente, mais conhecedor. Este é o conselheiro do rei. Sabe qual é a diferença entre os dois? Enquanto o bobo da corte faz o rei sorrir, ficar contente, satisfeito e às vezes enganado, o conselheiro faz o rei pensar. Pode até não gostar do que ele ouviu, mas ele vai para casa e vai pensar. Este é o executivo. Este é o executivo que a gente precisa hoje como compliance officer. É que pode falar até alguma coisa que o rei não gostou de ouvir, mas ele vai pensar. Ele vai pensar. Entendeu? Só para ver se eu entendi. Esse conselheiro do rei, uma das coisas que ele pode falar nesse exemplo pode ser assim: olha, a gente vai bater a meta, mas o pessoal que está produzindo está insatisfeito. Ele faz o papel do conselheiro. Nós vamos até bater, mas o pessoal lá embaixo precisa ter, depois precisamos rever os bônus. É mais ou menos rever. Isso. Então ele nem sempre vai trazer só boas notícias. E uma outra coisa, Pedro, para eu te deixar à vontade, para você perguntar o que você quiser, mas eu queria só lembrar que o conselheiro do rei, portanto, o pessoal que cuida da governança de riscos e do compliance, o conselheiro do rei não fica no porão do castelo. O conselheiro do rei deve ficar próximo ao rei. Percebe? E às vezes as empresas criam e deixam o conselheiro, o que deveria ser conselheiro do rei, no porão do castelo. E aí quando estoura um problema,
Por que compliance A não culpa viu foi isso? sua. Por que o compliance não viu isso? Mas, porra, mas por quê? Aí chama lá o conselho, chama, esbofeteia o cara, chibatada nele e tal. Mas, ué, onde é que ele estava nessa hora? No porão do castelo. Perfeito? Agora vamos falar o seguinte. A gente falou de um processo aí, de uma estrutura onde tá tudo funcionando, pelo menos perto do que deveria. Pode ser que às vezes. Mas o caso de uma fraude, você precisa ter, como a gente falou no começo da conversa, precisa transformar aquela informação que foi levantada, que houve uma fraude, que houve um desvio, você precisa transformar aquilo em um documento que sirva de prova dentro de um processo. Perfeito. Por isso que chama investigação forense, né? Sim. É aquela história, não adianta eu tirar o print da conversa do WhatsApp, eu preciso do log lá, Isso. dos hash, datas lá, isso. dos dados. Você tocou num assunto que eu acho que é muito importante para quem está nos acompanhando, porque às vezes o pessoal acha que... nós temos um caso de um cliente, ele diz o seguinte, olha, eu sofri uma fraude, está aqui o documento. Está aqui o documento, ó. Está assinado aqui, ó. Essa assinatura é a minha. Então, se o documento está assinado, a assinatura é a sua, pois é, mas não fui eu que assinei. Já começa por aí. Então, nós vamos ter que fazer uma perícia nesse documento. E é um grafo. Uhum. Nós vamos ter que olhar, a assinatura é sua, você reconhece que a assinatura é sua? Sim, mas não fui eu que assinei. Ué? Então nós temos que analisar como é que aquela assinatura foi parar ali. E pasme, ainda se copia coisas que o cinema ensina. O cara foi lá, copiou e colou a assinatura de um documento no outro, imprimiu Mas pega. e foi. Mas gente, mas pagaram. Não. Pagaram. Aí você fala o seguinte, o que falhou? O controle? Então nós vamos analisar. Alguns casos são muito bem feitos. Outros casos falam assim, nem foi a assinatura física. Foi a senha do executivo que foi usada. E aí, pasme, no dia de hoje, ainda existem pessoas que compartilham senha. Aí você fala, não, isso não acontece. Na minha empresa, todo mês a gente troca de senha. Tal, né? Primeira coisa que a pessoa passa para a secretária, passa para o amigo, passa para o cara vai comprar alguma coisa na hora do almoço, passa o cartão alimentação dele, passa a senha junto. Não, isso não acontece, só acontece na Suíça. Não, o tempo que eu trabalhei em empresa, isso era normal. O cara era chefe, eu tinha uma senha que era só dele, mas ele falou, vou ter que toda hora pôr essa senha. A secretária tinha a senha do chefe. Então, mas isso não acontece aqui. Se você pergunta, nos trabalhos de investigação, quando nós vamos fazer a entrevista forense, é surpreendente o que você escuta. Por quê? Porque é um costume. Eu volto a dizer, o brasileiro tem esse costume de falar o seguinte, não, eu confio no Pedro, pô, dei minha senha para ele, eu empresto meu cartão de crédito pro Pedro, às vezes. É muito comum. Aí, o que acontece? Ele fica abismado quando descobre o seguinte, olha, desviaram recursos da Previdência. Que absurdo! Isso isso é inaceitável. Os velhinhos. Coitado dos velhinhos e tal. Mas, pô, ele faz isso durante a semana normalmente. Esses dias, gente, eu fui estacionar o meu carro na minha vaga de idoso. Eu tenho esse benefício, né? Fui estacionar num grande depósito de material de construção. Uma jovem, que eu estava me preparando para dar a ré no meu carro, uma jovem foi lá e embicou e botou lá. Estava escrito idoso. Não me pareceu alguém que tivesse passado por uma cirurgia plástica milagrosa. Tá? Isso é a coisa mais normal do mundo. E ninguém faz nada. Hoje, eu passei no oftalmo, eu e a minha esposa. Na hora de entrar no prédio de 20 e tantos andares, cheio de empresas, a menina falou assim, olha, é que o senhor pode, por favor, além do meu RG, além da foto do meu rosto, ela pediu que eu fazer a leitura digital. Uhum. E eu
eu sou bem mandado, né? Mandou fazer, eu faço. Né? Eu fui lá aí ela virou e falou assim, muito obrigado, o senhor pode subir. Eu falei, e o que você vai fazer com isso? Ela falou, isso o quê? Eu falei, os meus dados pessoais? Você vai fazer o quê? Porque você já tem o meu documento, a minha foto e a minha digital. Com tudo isso aí, minha filha, você vai fazer um estrago. Você pode fazer um estrago. Falou, não, eu não faria, não, jamais faria isso. Falei, não, eu estou perguntando, você representa uma empresa. O que é que a sua empresa vai fazer com isso? Sabe o que ele falou para mim? Sabe que eu não sei? E eu falei, ok. Subi, cheguei no consultório, falei, é crime, dados médicos. Os meus dados estão lá embaixo. Você sabe o que eles vão fazer com ele? Não. Falei, então você trate de, como condômino, exigir. Porque eu, como seu cliente, estou exigindo. Porque lá embaixo eles fizeram a portaria da sua clínica. Estou errado? Estou chato. Mas errado não. Será que a gente costuma fazer isso? Não, sabe por quê? Porque o brasileiro, como bom latino, ele não gosta de passar por chato. Ele não gosta de passar por outra coisa que a nossa geração, a minha, né, vai entender. X9, que é o dedo duro, né, que a gente usa nos meios jurídicos. Ué, mas estou errado de dedar a ineficiência do processo? Não, até porque é ilegal. Então, gente, a gente precisa aprender isso. E não se tornar o chato de que tudo é ilegal. Vou entrar com uma ação. Porque assim também, tem gente que vai no... Eu vou entrar com uma ação. Aí entopem o judiciário de milhões de ações judiciais. Não é isso. Conheça os teus direitos e comece a exigir no relacionamento humano. Nas empresas, nós entramos porque houve uma série de tolerâncias. Ou porque os sistemas falharam, ou porque as pessoas falharam, ou foram coniventes, ou foram, inclusive, criminosas. Então, nós entramos para dar esse respaldo. E, lembrando, nós não entramos para acusar absolutamente ninguém. Nós entramos para apurar a verdade. E a verdade, às vezes, ela vai te proteger ou vai te denunciar. Mas a verdade será sempre a verdade. Eu acho que isso que é importante. Entendi. Agora deixa eu perguntar uma coisa. Nesse caso que a gente falou agora há pouco, do gerente que passa a senha para a secretária, isso dentro de um processo de investigação, por exemplo, uma coisa que eu estou imaginando, a gente consegue verificar, por exemplo, olha, foi a senha do gerente, mas não foi na máquina dele que foi colocada. Muito bem. Isso tudo, todo o processo investigativo vai me ajudar a apurar. Então, desde o ID, eu vou varrer uma série de coisas, inclusive as transações que ocorreram digitais e físicas. Nós vamos acessar as câmeras, nós vamos acessar uma série de itens e outra coisa, legais, que é importante. Legais. Provas que vão ser admitidas no processo. Que vão ser admitidas no processo e que vão ajudar o advogado que vai cuidar dessa causa, seja ela uma causa, inclusive, trabalhista. Tem muito caso aí, que é a ação trabalhista, e a gente chega à conclusão de que foi tudo uma armação interna para o cidadão ser mandado embora e, na sequência, entrar com uma ação contra a empresa. Tá? E essa história, e aqui eu quero me dirigir aos integrantes, não advogados, vai. Esse negócio de falar assim, entrou com uma ação trabalhista, 50% já que está ganho, não existe ação ganha. E aí, mudou? Fica claro. Não. Fica claro isso. E depois da reforma... Principalmente isso. Então, os nossos amigos advogados vão me aplaudir, eu sei, mas aqui a grande maioria fala assim, não, ação trabalhista, 50% você já ganhou. Não tem essa história não, amigo. Se você fez uma fraude, se você cometeu um erro, erro é claro, a empresa também vai saber entender, mas se você fez algo a fim de se beneficiar, e isso é errado, é um crime, foi contra as normas da empresa, do código de ética, tudo, você vai responder sim. E não adianta você ter entrado com uma ação, não. Agora, este trabalho já se transformou em algo muito usado pelas áreas de recursos humanos das empresas, pelas áreas financeiras, pelas áreas de compras, pela própria área jurídica, quando a empresa tem um departamento jurídico grande, ou quando ela tem um escritório que trabalhe com ela. Nós temos parcerias, inclusive, com escritórios criminais, que nos acionam exatamente para ajudar a montar as provas reais do que aconteceu de verdade naquela transação, mesmo estando ela lá em cima, que o pessoal fala que está na nuvem, tá? A gente materializa. A nuvem existe, né? A nuvem existe, ela passa para nossa cabeça aqui, a gente pega lá e tchum,
Pega a nuvenzinha, abre ela, transforma ela num documento, chama o cartório, faz uma ata notarial, deixa tudo isso muito bem claro, não é chutado, para que depois não haja aquilo que a gente assiste na televisão todo dia, né? Mandaram o documento para uma instância errada e, portanto, julgaram de maneira errada, mandaram usaram uma prova que, na realidade, era uma cópia do WhatsApp que não tinha legal, não foi registrado legalmente. Quer dizer, a gente assiste isso todo dia e não foi por falha do advogado, foi por falha do processo todo que foi montado. Então, eu acho assim, este trabalho não é para advogados, esse trabalho é para a sociedade. A gente faz um trabalho onde você consegue, numa investigação bem feita por profissionais competentes, dar àquela informação o aspecto legal que ela merece. Agora, o senhor falou uma coisa que eu achei interessante. Parceria com o escritório criminal. Sim. Mas quando a gente fala de corrupção dentro no meio privado, é crime ou não? Oba, vamos lá. Você tocou assim numa coisa extremamente importante e agora você levantou uma bola para mim muito boa. E essa bola eu vou compartilhar com quem está nos acompanhando. Até agora a gente sempre falou da lei anticorrupção. No nosso meio, se fala muito, e o pessoal que trabalha com compliance é muito preocupado em atender os critérios da lei anticorrupção. Hoje está transitando aí um projeto de lei. Por quê? Primeiro, antes de eu falar do projeto de lei, a atual lei anticorrupção é na relação do ente público com uma empresa privada. Então, houve corrupção, houve uma fraude, então este processo começa a ser cuidado pela lei anticorrupção. Agora, e quando ele acontece entre duas empresas? Até então... O comprador e o fornecedor. Isso, entre o comprador de uma empresa e o fornecedor de outra empresa. Até então ia para a esfera civil. E vocês briguem lá, duas empresas privadas. O problema não é meu. Não, no caso do comprador com o empregador, a esfera trabalhista, então, né? Vai para a esfera trabalhista. Agora, existe um deputado, né, que apresentou uma... E aqui eu estou evitando como é que é ficar falando nomes de empresas e nomes de... mas à medida que eu for citando aqui, quem acompanha vai saber. Tá? Existe um projeto de lei agora que está tramitando, que diz o seguinte: quando for duas empresas privadas... Tá? Porque eu posso não citar, você até pode citar, você é o entrevistador. Kim Kataguiri. Isso, tá bom? Por quê? Porque eu não tenho nenhuma tendência política, nada, então eu aqui não estou criticando nem elogiando demais, eu só acho que esse projeto de lei é espetacular. Por quê? E aqui, meus amigos do Compliance, alerta, porque a hora que for aprovado, muda muito mais. Se hoje a tua vida de executivo de compliance já é complicada, ela vai ficar um pouquinho mais agora. Sabe por quê? Porque agora vai para o Código Penal. E esta relação, olha que interessante, esta relação de corrupção, de fraude entre essas duas empresas privadas, que não tinha nada ali previsto na lei anterior, agora pega. E agora pega, então vai ser aquela história, aquele jeitinho brasileiro, sabe aquele jeitinho brasileiro? Tira por fora, a notinha por fora, né? Mas muita atenção para quem... Isso. Para quem contrata serviços terceirizados. Para quem... a superfatura. Então, né? Porque vai ser crime agora. Exato, porque agora... Não, e vai para a esfera criminal mesmo. E é uma coisa que nós, brasileiros... Lembra que eu falei lá um pouquinho antes? Eu adoraria que a minha neta tivesse orgulho da minha geração, dizer o seguinte: vocês não aceitavam isso. Apesar que eu ainda acho que vai ser, não sei se na geração dela ela vai colher os frutos. Ela tem 4 aninhos só. Eu espero que sim. Porque a geração dos meus filhos não colheu esse fruto. Eu espero que a geração da minha neta colha, que é a seguinte: nós começamos a mudar as coisas. E para mudar eu preciso acreditar que não é PIV, não é para inglês ver, Pedro. Porque se eu acreditar que não é para inglês ver, eu vou fazer valer a lei. Porque
eu já acredito nisso. A minha neta cresceu acreditando, a minha filha cresceu acreditando nisso, o meu filho cresceu acreditando nisso. Sabe o que eu passei? Eu já tive ameaças físicas, eu tive que já sumir com a minha família, tá? Por atuar nessa área, investigação forense. Por quê? Porque você mexe com interesses. Então... Mas não sei se o senhor pode falar, se o senhor chegou a atuar em algum caso Sim. de notoriedade, assim, Sim, alguma coisa sim, que foi... Sim. E por ter atuado, eu tive minha casa invadida, por gente encapuçada, procurando provas. Foi nesse nível, assim? Foi nesse nível. Minha mãe doente em casa. Mas pode falar que caso que foi? Não posso. Mas eu digo que um dia ainda eu vou poder... por sinal, eu vou aproveitar. Eu volto aqui em breve, tá? Eu vou trazer meu primeiro livro solo, né? Já tem nome o livro, não? Já tem nome, e eu acabei de ser agraciado ontem com um grande professor, amigo meu, especialista em compliance, uma das maiores autoridades em compliance, membro do IBGC, o professor Lambi, Roberto Lambi, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Meus amigos gaúchos aqui vão gostar de saber. Uma pessoa, uma autoridade nesse sentido, professor de administração, um estudioso do compliance e membro de vários conselhos de administração em empresas e conselho fiscal. O livro se chama, já foi batizado, chama Economia dos Mortos, e não se assuste com o nome. É um livro voltado ao uso da inteligência artificial nos processos de tomada de decisão das empresas. E por que Economia dos Mortos? Porque quem está tomando decisão não é um vivo, não é um ser humano, é um ser não biológico, não vivo, portanto, é um morto. Então eu batizei carinhosamente de Economia dos Mortos, mas não fiquem assustados que não tem nada de cemitério, não tem nada de religião, nada fúnebre, mas é uma provocação. É uma provocação. E nesse livro eu falo algumas coisas sobre tomada de decisão. Agora, respondendo a sua pergunta, não cito ainda, porque um dia vai virar um livro. Entendi. E aí eu vou ter que mudar nomes, mudar operações, né? Mas muitas delas vocês assistiram e ainda assistem na televisão. Não muito recente. Não muito passado, não muito passado, é bem recente. Uma série bem legal do Isso, também teve. Fizeram duas, né? Existe um filme, se não me engano, também. E eu digo para você o seguinte, eu estou falando aqui, mas sem muito oba-oba. Eu acho assim, a gente precisa aprender a estudar as coisas sem um viés político. Tá difícil, hoje em dia tá difícil. Mas se a gente... Sem polarizar, é só dizer o seguinte, ó, eu quero entender, porque um dia a gente descobriu que a história do Brasil não foi exatamente aquilo que a gente aprendeu na escola, não foi? Foi. Pô, então vamos aprender o que está acontecendo com o Brasil sem olhar o lado político e olhar o seguinte, se a gente fala do custo do Brasil, por exemplo, todo mundo sabe que a gente, na hora de disputar com outros países, a gente sempre toma ferro. Por quê? O nosso custo é sempre maior. Ah, por que é maior? Porque está embutido o quê? Fraude, corrupção, não. E é no nosso dia a dia. Você vai comprar alguma coisa, o cara fala, você quer com nota ou sem nota? E a gente acha isso, vou levar vantagem. Muita gente já não faz mais assim, eu concordo. Mas eu vou levar vantagem. Quanto você me dá desconto mesmo? Ah, eu te dou 10% sem nota. Ah, eu quero. Pô, você está ajudando. Quando você compra alguma coisa falsificada, eu não vou falar nem de onde vem. Porque até agora eu já começo a ficar em dúvida se quando vem de lá está vindo tão assim, mas... Não, mas você sabe que hoje em dia tá difícil até... Eu já comprei coisa falsificada enganado. Não, então, Pedro, é isso que eu estou dizendo. Entrei no site lá... E tava lá. Um site famosíssimo, tava lá a marca... Não, é esse aqui que eu quero. Quando chegou, eu falei, não, mas gente, isso aqui não é o que eu queria. Exato. E acontece. E acontece. Então, vamos lá. Quando eu compro algo pirata... Eu não sei qual é a indústria que eu estou abastecendo. Tá? Eu andei assistindo uns filmes aí de como é que se produz determinadas coisas para a indústria bélica, por exemplo. Gente, o cara trabalha de chinelo, agachado, mexendo com pólvora, mexendo com... Aí eu falo o seguinte, meu Deus do céu, totalmente insalubre, sem EPI, sem nada, tal.
Então eu acho assim, a gente aceita isso e consome o produto e a gente acha que isso é normal. Se você acha que é normal, vamos parar do discurso do bonitinho, do compliance, politicamente correto. Eu acho assim, a nossa geração tem a obrigação de criar humanos verdadeiramente humanos. E não, aí eu volto para o meu livro, quer dizer, e não androides, humanoides, que vão comandar por uma coisa que a gente está chamando de inteligência artificial, que de inteligente, o termo está errado, né? Uhum. Tá? Então, ela tem ela tem uma vantagem que é um grande processamento de dados. Mas de inteligente ela não tem nada. Uma hora vai processar os dados e vai perceber E que a vai gente que tomar tá uma errado, decisão e vai falar o seguinte, como aconteceu, né? Eu vou te desligar. Aí a inteligência respondeu, se você me desligar, eu vou contar para sua mulher que você tem uma amante. E eu tenho aqui as 3 mensagens que você mandou para ela. Isso é real. É real. Mas isso está no livro, depois a gente conversa. Senão eu vou dar Toma um spoiler. cuidado, então, que eu faço com a minha inteligência artificial. Boa, Pedro. Toma cuidado que eu Mas converso ela com- tá aqui fora, ela tá escutando tudo. Hein? O papo tá muito bom, a gente tem bastante assunto ainda, só que o nosso tempo aqui já tá meio em cima. A gente pode fazer o seguinte, a gente faz uma pausa, semana que vem você volta aqui e a gente continua o assunto? Pedro, vai ser um prazer, uma honra, tá? Fico até feliz, porque eu também não notei o tempo passando, então eu te agradeço essa oportunidade. Eu acho que o pessoal vai gostar e a gente aprofundar um pouquinho mais esse assunto. Muito obrigado pela oportunidade. Imagina. Eu que te agradeço. Com vocês mais uma vez, Pedro Rodrigues. Espero que vocês estejam gostando dessa conversa. Semana que vem continua. Até semana que vem. UCU View for Lado Rio.